livro de Gênesis resumido em uma canção. Vamos lá. No princípio Deus criou a terra e o alto céu. Sem forma era a terra, sobre as águas seu espírito se moveu. Disse Deus, haja luz, e a luz resplandeceu. Separou a luz das trevas e o primeiro dia nasceu. No segundo dia fez o firmamento se estender, separando águas de águas pelo seu imenso poder. No terceiro ajuntou os mares, fez a terra se mostrar e ordenou que ervas e árvores começassem a brotar. No quarto dia fez luzeiros para o tempo assinalar, sol regendo o dia, lua e estrelas para a noite clarear. No quinto criou os peixes e as aves pelo ar e os abençoou, dizendo que deviam multiplicar. No sexto fez os animais, cada qual em sua espécie. Criou homem e mulher à sua imagem, vida que floresce. Deu-lhes domínio sobre a terra e viu que tudo era bom. No sétimo dia descansou e o santificou com seu dom. Do pó da terra fez Adão e nele a vida soprou. No jardim do Éden com cuidado colocou. Deu-lhe o dever de cultivar e também de o guardar. Mas da árvore do conhecimento não poderia se alimentar. Não é bom que o homem esteja só, declarou o Senhor. Para ele farei uma companheira, anunciou o Criador. Fez Adão adormecer e uma de suas costelas tomou. Dela formou a mulher e diante dele a apresentou. A serpente disse a Eva, certamente não morrereis ao comer desse fruto, como Deus conhecereis. Ela comeu, deu a Adão, seus olhos se abrirão. Então coseram folhas de figueira e esconderam-se em confusão. Adão culpou a mulher, Eva, a serpente enganadora, e Deus julgou cada parte por sua escolha transgressora. A descendência da mulher pisaria a cabeça do tentador. Depois o casal deixou o Éden para uma vida de trabalho e dor. Caim lavrava a terra, Abel cuidava do rebanho. Ambos ofertaram a Deus, mas Caim mostrou semblante estranho. Mesmo advertido, matou Abel no campo em rebelião. Deus o fez errante, colocou sobre ele um sinal de proteção. Eva deu à luz Sete pelo filho que havia perdido. E nos dias de Enos o Senhor passou a ser invocado e conhecido. Enoque andou com Deus e por Deus foi levado. Depois nasceu Noé. Num mundo pelo mal dominado. Nos dias de Noé, todo intento humano era mau. A violência encheu a terra como um crescente vendaval. Deus decidiu trazer juízo àquela geração, mas Noé achou graça e andava em retidão. Deus mandou fazer uma arca e Noé lhe obedeceu. Com madeira, compartimentos e betume a construiu. Sua família e os animais entrariam para sobreviver. E dentro guardou alimento, como Deus o fez saber.
Noé tinha 600 anos quando as águas começaram. Com família e animais, como Deus mandou, todos entraram. O próprio Senhor fechou a porta, as fontes se abriram então. E por 40 dias chuva forte cobriu toda a região. As águas prevaleceram, cobrindo os montes na imensidão. Morreu tudo que em terra possuía respiração. Somente Noé e os que estavam na arca puderam resistir. Por 150 dias continuaram a terra a cobrir. Deus se lembrou de Noé e fez um vento sobre as águas soprar. A arca nos montes de Ararat finalmente veio repousar. Noé soltou um corvo e uma pomba, ela trouxe uma folha em sinal. E todos saíram quando Deus lhes deu sua ordem final. Ao deixar a arca, Noé levantou ao Senhor um altar. Dos animais limpos tomou para sacrifícios ofertar. Deus prometeu nunca mais por dilúvio a terra destruir, e pôs o arco nas nuvens para sua aliança refletir. Noé plantou uma vinha e do seu vinho se embriagou. Viu a nudez do pai e aos seus irmãos anunciou. Sem Jafé o cobriram sem olhar, demonstrando reverência. E Noé falou do futuro de toda a sua descendência. Dos filhos de Noé surgiram famílias e nações espalhadas pela terra através das gerações. Nimrod foi poderoso caçador diante do Senhor. Em Babel começou seu reino, crescendo em poder. Toda a terra falava uma língua, numa só comunicação. Ensinei a construir uma cidade por exaltação. Façamos uma grande torre e um nome para alcançar. Mas Deus confundiu suas línguas e os fez pela terra se espalhar. Da linhagem de Sem, Arfaxade e Sala vieram. Depois Éber e Peleg, cujos descendentes cresceram. Reu, Serug, Naor e Terá seguiram a geração, até que nasceu Abrão, chamado para uma grande missão. Terá deixou com sua casa, desejando alcançar Canaã, mas interrompeu sua jornada e terminou seus dias em Harã. Sarai não podia conceber, então Deus fez Abrão escutar. Deixa tua terra e tua parentela, pois eu vou te abençoar. Aos 75 anos, Abrão saiu de Harã. Com Sarai, Ló e seus bens, caminhou para Canaã. Em Siquém, Deus prometeu a terra à sua geração. E Abrão ergueu um altar, adorando em gratidão. Uma fome atingiu a terra e Abrão ao Egito foi morar. Chamou Sarai de irmã, com medo de a vida lhe tirarem para tomar. Deus feriu Faraó e sua casa, revelando a situação. E Abrão voltou para Canaã, com seus bens em sua mão. Abrão voltou
mas seus pastores e os de Ló discutiam ao redor. Ló escolheu as campinas e perto de Sodoma foi morar. Deus prometeu a Abrão toda a terra que pudesse contemplar. Na guerra entre os reis, Ló foi levado prisioneiro. Abrão reuniu 318 homens e o livrou do cativeiro. Melquisedeque trouxe pão e vinho e o abençoou com amor. Abrão entregou-lhe o dízimo, reconhecendo Deus Criador. Abrão disse: sem um filho, meu servo me sucederá. Deus mostrou-lhe as estrelas, assim tua descendência será. Abrão creu e por justiça sua fé Deus contou. Depois em aliança a terra e o futuro lhe confirmou. Sara entregou Agar a Abrão, cansada de esperar. Mas ao ficar grávida, Agar começou a desprezar. Maltratada ela fugiu, porém o anjo a encontrou. Mandou chamar o filho Ismael, pois Deus sua aflição escutou. Aos 99 anos Deus renovou sua aliança. Chamou Abraão e fez da circuncisão sua lembrança. Sarai passou a ser Sara, mãe de povos pelo Senhor. Dela viria o filho prometido, Ismael também receberia favor. 3 homens chegaram a Abraão junto aos carvalhais, prometeram um filho a Sara, pois para Deus não há impossíveis jamais. Abraão intercedeu por Sodoma, Ló foi retirado daquele mal. As cidades arderam e a esposa de Ló tornou-se estátua de sal. Em Gerar, Abraão chamou Sara de irmã, movido pelo medo, mas Deus falou com Abimeleque e revelou todo o segredo. Sara foi devolvida e por aquela casa Abraão orou. Então no tempo prometido, Isaque finalmente chegou. Sara disse: Deus me trouxe riso quando o menino nasceu. Abraão chamou Isaque conforme Deus lhe prometeu. Ao 8º dia o filho recebeu a circuncisão. E quando foi desmamado houve grande celebração. Sara viu Ismael zombando e pediu sua expulsão. Abraão ficou aflito, mas Deus confirmou a decisão. Agar saiu pelo deserto sem água, ouvindo o filho chorar. Mas Deus abriu-lhe os olhos e prometeu Ismael multiplicar. Deus pediu que Abraão levasse Isaque ao monte Moriá. O filho perguntou: onde está o cordeiro que se oferecerá? Abraão respondeu: Deus proverá, demonstrando submissão. Um anjo deteve, um carneiro foi oferecido em substituição. Sara morreu em Hebrom, Abraão chorou com grande pesar e comprou o campo de Macpela para ali a sepultar. Seu servo encontrou Rebeca, que água aos camelos ofereceu. Ela
se casou com Isaque, que por ela consolo recebeu. Abraão teve outros filhos, mas a Isaque tudo deixou. Aos demais entregou presentes, depois morreu e descansou. Isaque orou por Rebeca, que não podia conceber. Deus lhe anunciou 2 nações antes dos gêmeos nascerem. Esaú saiu ruivo e peludo, Jacó segurava seu calcanhar. Um tornou-se caçador, o outro preferia em tendas habitar. Por um guisado Esaú vendeu a primogenitura sem valorizar, e confirmou com juramento aquilo que acabara de negociar. Na fome Deus disse a Isaque: nesta terra deves ficar. Ele chamou Rebeca de irmã, com medo de o matarem para tomar. Colheu 100 vezes mais, mas os filisteus começaram a contender. Em Reobote encontrou espaço, em Berseba fez acordo para em paz viver. Isaque envelheceu e pediu caça a Esaú para o abençoar. Rebeca cobriu Jacó com peles e o ajudou a enganar. Esaú planejou matá-lo, por isso Jacó precisou fugir. Em Betel sonhou com uma escada que da terra ao céu parecia subir. Lia teve Rubem, Simeão, Levi e Judá em seu lar. Depois Issacar, Zebulon e Diná vieram a casa alegrar. Vila teve Dan e Naftali, de Zilpa vieram Gad e Azer. 10 filhos tinha Jacó, mas Raquel ainda esperava conceber. Deus se lembrou de Raquel e ouviu sua oração. Abriu-lhe o ventre e retirou dela a humilhação. José foi o nome dado ao menino tão esperado, o 11º filho à casa de Jacó foi acrescentado. Depois que José nasceu, Jacó quis ao seu lar regressar. Labão mudou seu salário, mas Deus fez seus rebanhos prosperar. Por ordem do Senhor partiu, Labão conseguiu alcançar. Em Gileade fizeram aliança e em paz puderam se separar. Ao saber que Esaú vinha, Jacó temeu a reação. Dividiu o acampamento, deu presentes e buscou a Deus em oração. Lutou até o amanhecer e Israel passou a se chamar. Depois Esaú correu ao seu encontro e o abraçou ao chegar. Em Siquém Diná foi humilhada e seus irmãos buscaram vingança. Simeão e Levi mataram os homens, agindo sem temperança. Em Betel Deus renovou com Israel sua palavra firmada. Raquel morreu ao ter Benjamim, Isaque encerrou sua jornada. Jacó amava José, filho de sua velhice, com afeição, e deu-lhe uma túnica especial, aumentando a oposição. José contou seus sonhos por 20 moedas, os irmãos o venderam, mancharam sua túnica com sangue, ao pai de tristeza encheram.
Judá não cumpriu com Tamar o dever que havia assumido. Ela concebeu dele, Judá disse: mais justo é do que eu arrependido. Dela nasceram Pérez e Zerá, conforme ficou registrado. Enquanto José prosperava na casa de Potifar, por Deus acompanhado. A esposa de Potifar insistiu para José pecar. Ele fugiu deixando a capa para sua pureza guardar. Acusado injustamente, na prisão recebeu divina direção. Explicou 2 sonhos, o copeiro deixou no esquecimento e solidão. Faraó sonhou com vacas e espigas, mas ninguém soube explicar. Então o copeiro lembrou-se de José e o mandaram chamar. José anunciou 7 anos de fartura e 7 de privação. Faraó o fez governador para armazenar toda a provisão. A fome levou seus irmãos ao Egito em busca de provisão. Sem reconhecê-lo, diante dele se curvaram, cumprindo a visão. José pediu Benjamim e com uma taça testou-lhes o coração. Judá se ofereceu pelo irmão, José se revelou e concedeu perdão. José mandou buscar Jacó em Berseba, Deus lhe disse para descer. Pai e filho se encontraram e as lágrimas puderam correr. Em Gósen Israel habitou e multiplicou-se apesar da escassez. Jacó cruzou as mãos e abençoou Efraim antes de Manassés. Jacó abençoou seus filhos, em Macpela foi sepultado. José disse aos irmãos: Deus tornou em bem o mal planejado. José morreu crendo que Deus seu povo faria Canaã voltar. Assim termina o livro de Gênesis, mas a promessa iria continuar.